Olá, boa tarde. Queria fazer um vídeo rápido, curtinho, sobre quando eu afirmo que a Igreja Mórmon ela não é verdadeira. Eu não estou me baseando nos fatos atuais, em fatos de corrupção dentro da igreja, nem por parte de membros, nem por líderes locais e nem por as autoridades gerais. Ainda que as autoridades gerais deveriam mostrar uma transparência, autenticidade, verdade, 100%, porque estão ali chamadas por Deus, supostamente, e não o fazem. Tem muitas lacunas vazias, abertas, tem falta de informação, tem muitas questões que a gente tem escutado, que a igreja mesmo ela está publicando agora que assusta alguns membros. A mim já nada mais me assusta, porque já sei da igreja, sei que não é verdadeira e sei do porquê ela não é verdadeira, mas eu não estou me baseando em fatos como, por exemplo, que algum líder tenha agido mal com um membro, por alguma atitude incorreta de algum líder ou de algum membro ou de alguma autoridade geral, não. Nem sequer as palavras deles de agora que falam falta muita coerência nas palavras deles, mas eu não, quando eu digo que a igreja ela não é verdadeira, eu não estou me baseando nesses fatos, tá? Tudo isso enriquece o fato, e é um fato de que a igreja ela não é verdadeira, porque ela não é o que diz ser. Todos esses fatos que vêm por outro lado, né, que são fatos secundários, eles servem para reforçar que a igreja ela não é verdadeira. Mas eles não são os fatos principais, não são os fatores principais de por que a gente afirma, eu digo a gente porque eu sou um grão de areia, mas todos os que já pesquisaram, já investigaram, já fizeram historiadores, todos os que fizeram uma minuciosa busca pela verdade da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e chegaram à conclusão de que ela não é verdadeira. Eu só sou um grãozinho de areia que replico o que eles já disseram, estou repetindo o que eles já investigaram, né? E que eu tive o gosto, o prazer de poder escutar e saber. É, tudo isso é secundário. O que eu quero deixar claro aqui, que são os fatores principais de por que a igreja ela não é verdadeira, são aqueles fatos que eu aprendi quando eu conheci a igreja e também quando eu fui para a missão, me ensinaram que eu deveria ensinar, que eram as principais, digamos, características de uma igreja verdadeira de Deus, que era a revelação, profetas, né? Tem profetas chamados por Deus, revelação para guiar o povo, e no caso da igreja Mórmon, o livro de Mórmon. Essas coisas elas são como muito importantes para a igreja, por isso a igreja afirma que é verdadeira, porque ela diz que ela tem profetas que recebem revelação. Um profeta, Joseph Smith, pôde traduzir um livro que Deus enviou para ele, que é o livro de Mórmon, com o poder de Deus, a autoridade de Deus. E hoje o profeta atual, hoje, ele recebe a revelação de Deus para guiar a igreja. Bom, quando eu acreditava, enquanto eu ainda acreditava que essas três coisas eram corretas e verdadeiras, eu estava na igreja. Quando eu descobri que essas três coisas não são verdadeiras, eu saí da igreja. Tá? Eu não consegui ficar lá sabendo dessas coisas, porque eu não seria fiel a mim mesma. Eu sei que tem muitos membros que continuam na igreja, mesmo sabendo que ela não é verdadeira, porque se sentem bem lá, ou porque têm familiares que estão na igreja e não querem estragar os laços, esses laços de união familiar que tem entre eles. Alguns têm os pais lá na igreja, outros
pais têm os filhos na igreja e não podem dizer abertamente, não podem sair da igreja 100% porque poderia lastimar aqueles laços familiares. E eu não tenho esses laços, tenho pouquíssimos familiares que são membros da igreja, e eu não tenho preocupação em dizer que eu sei que a igreja não é verdadeira. Mas quando eu me refiro a esses fatos, eu posso explicar cada um deles. Eu não quero fazer longo vídeo, mas as razões pelas quais eu saí da igreja e afirmo que a igreja não é verdadeira é porque quando eu me batizei, me ensinaram que Joseph Smith era um profeta, falou com Deus, viu Deus e Jesus Cristo, que ele recebeu umas placas de ouro, que ali continham os escritos que hoje estão no livro de Mórmon, e que o profeta atual recebe a revelação. Essas três coisas caíram por terra quando eu descobri que isso não era verdade. Primeiro, Joseph Smith, ele nunca viu Deus e Jesus Cristo. Podemos saber toda a história verdadeira, saber que ele disse até 5 versões dessa primeira visão, de quando ele viu Deus e Jesus Cristo. Ele contou de uma forma, depois de outra, e depois de outra, 5 versões muito diferentes, com detalhes que são primordiais, que não batem um com o outro. E ele contou isso 12 anos após ter acontecido essa suposta visão. 12 anos depois, alguém que vê Deus e Jesus Cristo passa 12 anos para dizer isso, para escrever isso, e ainda conta de 5 maneiras diferentes em cada lugar que ele contou. Em cada momento em que ele contou primeiro contou de uma forma, que tinha visto só uma luz, depois uma força, depois viu anjos, e depois viu só Jesus Cristo, depois viu Deus, depois viu os dois juntos. Essa última versão é a que está até hoje. Então, essa falta de concordância, por esse processo que ele teve para contar essa experiência, porque demorou tanto e porque conta de maneiras tão diferentes. Não lembrava ele que tinha visto Deus e Jesus Cristo da primeira vez que ele foi contar. Ele esqueceu de contar, ele teve essa experiência e foi embora e guardou para ele. Antes de 1832, ninguém nunca tinha escutado que José Smith tinha visto Deus e Jesus Cristo. Ele publicou isso por primeira vez em 1832, depois foi fazendo mudanças. Até 1838, ele fez a última mudança, que foi essa versão que a gente tem até hoje. Então, essa visão, ela nunca aconteceu. Ela nunca aconteceu. Depois, o livro de Mórmon, as placas de ouro, elas nunca existiram. Nunca ninguém viu essas placas de ouro. Perguntaram a Martin Harris Martin Harris, ele foi um personagem muito importante no livro de Mórmon, porque ele foi escrivão, não sei como se diz em português. Ele escreveu, José Smith ia ditando e ele ia escrevendo. E ele disse a um jornalista, a um reporteiro, né, de um periódico, que ele nunca tinha visto as placas de ouro com os olhos naturais. Ele tinha visto com os olhos espirituais. E aquela declaração, onde tem a assinatura das testemunhas do livro de Mórmon, das placas de ouro, ela foi escrita por Oliver Cowdery. E ele mesmo escreveu o nome das testemunhas ali. Não foi que cada um assinou embaixo. Não, ele colocou, tem a letra dele ali. Não tem nada confirmando que aquelas testemunhas escreveram de próprio punho e letra aquela declaração, aquela assinatura. E o profeta, estas já são duas coisas, duas razões, né? A terceira razão, que é a que hoje tem um profeta vivo, vidente e revelador, também cai por terra. Por quê? O profeta atual, e todos eles desde que me batizei, e indo para trás até José Smith, todos eles nunca fizeram nenhuma profecia que aconteceu. A começar por Joseph Smith, quando ele disse que Jesus Cristo ia voltar em 1890 ou 891, onde ele teria mais de 80 anos, e ele veria, se ele estivesse vivo, ele ia ver a face de Deus. Ele tanto não aconteceu a visão, como ele morreu muito antes, ele morreu logo depois de ter afirmado isso. E Jesus Cristo não voltou em 1890, nem até hoje.
Nenhuma das outras profecias que fizeram, que disseram que iam ter conflitos e guerras nos Estados Unidos e coisas que não houveram, não aconteceram. Também o profeta atual, o presidente dessa igreja, dessa corporação atual, ele nunca fez menção a uma suposta pandemia que ia acontecer. Ele nunca advertiu aos membros que íamos passar por 2 anos, que é o que estamos transitando, já vai por 2 anos, de um vírus mortal que ia matar milhões de pessoas. Ele só disse uma vez que era para tomar as vitaminas para preparar-se para a próxima conferência. Essa próxima conferência não aconteceu, ninguém foi lá no centro de conferências da igreja. Ele nunca advertiu que os missionários deveriam ir para casa porque as suas áreas estariam em perigo de ser contagiadas por um vírus mortal. Ele mandou alguns missionários para casa às pressas, correndo, como quem escapa de uma tormenta que veio assim, de sopetão, como a gente fala aí no Brasil, sopetão. Ele tirou esses missionários das áreas assim, voando. E ele não profetiza, ele não revela e ele não vê nada. Alguns apóstolos dizem que eles realmente não veem Deus e Jesus Cristo fisicamente, que é tudo espiritual. Então eles se contradizem entre eles, tá? Porque às vezes eles dizem que eles falam com Deus cara a cara, outras vezes eles dizem que têm somente uma experiência espiritual onde eles recebem revelação, orientação. Nelson, ele disse que levanta de noite e vai para um lugar especial sozinho, onde ali ele tem inspiração de Deus. Ele não diz, eu vou para um quarto, ou vou para a sala, ou vou para o meu escritório, e ali eu vejo Deus e Jesus Cristo. Eles não afirmam isso. Eles não veem, eles não recebem revelação e eles não profetizam nada. Seria impossível que Deus dissesse algo para eles e eles não dissessem para o povo, não querem alertar o povo. E seria impossível que Deus não contasse nada se tivesse um servo dele aqui na terra. Porque ele não contaria. E por que ele chama então um profeta se ele não vai profetizar nada e não vai revelar nada? Então essas 3 coisas, a falta de veracidade do livro de Mórmon, do profeta atual e das revelações, é o que cai por terra. Por isso, e todas as outras coisas, que a igreja é milionária, que guarda milhões de dinheiro, que investe na bolsa, investe em tudo e acumula milhões, é só um fato, é só algo que comprova o fato de que ela não é verdadeira. Todas as outras questões, como que um líder ele não recebe inspiração de verdade para guiar a sua ala, a sua estaca, o seu bairro, todas essas coisas são secundárias. Tá? Todas elas reforçam o fato de que a igreja não é verdadeira. Então, quando eu venho aqui e digo coisas que estão acontecendo agora na igreja, que não são boas, a manipulação que eles fazem com os membros e tudo mais, o que eu posso dizer aqui são secundários. Aquelas 3 coisas importantes que a igreja diz que são a prova de que a igreja é verdadeira, estas 3 coisas não são verdadeiras. É por isso que eu afirmo que a igreja mórmon, a qual eu fui membro por 28 anos, não é verdadeira. Era isso que eu queria aclarar, porque depois eu vou continuar publicando vídeos onde eu falo de coisas, outras questões que passam na vida de um membro, de quando eu fui membro, que passa na vida de uma pessoa que se sente mal e manipulada e muito exigida lá dentro da seita e tudo mais. Eu vou contar outras coisas, mas as 3 coisas principais são essas que eu contei hoje, pelas quais eu afirmo que a igreja mórmon não é a igreja de Deus aqui na Terra.